Estamos aqui no templo da Igreja O Brasil para Cristo, da cidade de Santo Ângelo, com muita alegria. Meu nome é Pastor Gilson. Nós estamos aqui nessa noite para mais uma live e com certeza nós, em nome do Senhor Jesus, que a gente possa nessa noite ser útil a Deus, útil a vocês que estão aí nos acompanhando. E já de início eu digo para vocês, aquelas pessoas que estão ligadas com a gente, que vão se ligar, enfim, vocês vão mandando um alô na maneira do possível. Nós vamos aí interagindo com vocês, vamos mandando um abraço. Aquelas pessoas que quiserem pedir oração, vocês também mandem o pedido de oração de vocês. E nós vamos estar aqui daqui a pouquinho orando com todos vocês no nome do Senhor Jesus. Dizendo que os nossos trabalhos aqui na cidade tá normal, com culto presencial. E sempre o culto principal, que eu gosto de falar, domingo às 18 horas. Aquelas pessoas que estão nos acompanhando, que moram aqui na cidade de Santo Ângelo, também as pessoas que moram na região e gostariam de estar com a gente aqui, vai ser um prazer recebê-los aqui no templo da Igreja O Brasil para Cristo. Gostaria de orar com vocês. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, é no nome do Teu Filho que nós estamos na Tua presença neste momento. Nós adoramos e glorificamos o Teu nome, e no Teu nome nós estamos aqui para adorar, para glorificar e para engrandecer o Teu nome nesta noite. Pai, que a Tua boa mão se estenda favoravelmente mais uma vez. Nós não abrimos mão da presença do Espírito Santo aqui, e que as pessoas que devam ser atingidas vão ser nesta noite, e a Tua palavra venha de encontro àquilo que nós estamos precisando, se está precisando, e também, meu Deus, se for preciso nos confrontar, para que a gente melhore e nos confronta, é o que nós te pedimos no nome do Teu Filho. Amém e amém. Tá bom, gente, nós estamos sempre aqui com a assessoria do Darwin, que está aqui conosco, minha esposa, estão nos assessorando aqui para que a gente leve um trabalho com excelência para vocês. É uma coisa que uma ferramenta que nós estamos usando neste último ano praticamente, mas dizendo que Deus tem tido misericórdia, Deus tem nos guardado, Deus tem nos abençoado, e nós estamos alegres de estar mais uma vez aqui. Vocês vão mandando o toque de vocês, aquelas pessoas que estão aqui. Antes de eu ler a Bíblia, falar a palavra, eu já vou mandando um abraço para vocês nessa noite. Está conosco, já ligada aqui com a gente, a Jussiele Oliveira, um abração. Ju, que Deus te abençoe. A Cecília da Luz, um abraço, Cecília, que Deus abençoe. Também a nossa Ni Gomes está aí, Deus abençoe. Marlene Brito está com a gente nesta noite, querida, ali da cidade de Ijuí. E também já pede oração, e com certeza nós estaremos daqui a pouco colocando vocês todos em oração. Mas eu quero agradecer já a todos vocês que estão ligados com a gente. Eu sei, entendo, depende, por causa do nosso tempo aqui, nós não vamos conseguir dar um abraço para todos vocês, mas se sintam abraçados todos aqueles que já estão ligados conosco, e na medida do possível aqui, eu vou mandando um abraço para vocês, vou lendo o nome de vocês, porque é uma coisa que eu gosto de fazer, gosto de interagir com vocês, porque vocês tornam esta live mais bonita, mais alegre, e a companhia de vocês nos alegra nesta noite. Eu gostaria de conversar com vocês nessa noite sobre um texto muito conhecido da palavra de Deus, que é sobre a pesca maravilhosa de Jesus. Nós temos esta história no capítulo 5 de Lucas, de 1 a 9, 1 a 11, se estendendo um pouco mais. Então, eu não vou ler o texto, vou ler o texto com vocês, porque é muito importante, certo? Vou dizer o seguinte: e aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao alto mar, lançai as vossas redes para pescar.
E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheu uma grande quantidade de peixes e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos que com eles estavam, por causa da pesca do peixe que haviam feito. Que Deus seja louvado. Nós lemos esse texto, nós queremos falar da palavra nesta noite, em cima desta palavra aqui. Eu botei o tema deste texto aí, da escassez à abundância, tá certo? Então, como nós lemos o texto desta noite, esses pescadores, eles tinham pescado e absolutamente não tinham pegado nada, não tinham tido êxito na pescaria que eles tinham feito. E geralmente quando a gente sai para fazer algum trabalho, a gente sai com muita motivação, mas quando a gente não logra êxito, não alcança o sucesso esperado, a gente volta decepcionado, triste, e a gente fica meio acabrunhado, tá certo? Pode ser que eu esteja falando com pessoas neste dia que levantaram de manhã cedo, saíram cheio de expectativa, cheio de esperança, mas está encerrando o dia. Hoje nós estamos exatamente no meio da semana, ou quem sabe já andando esta semana, né? E coisas não têm acontecido segundo aquilo que você planejou, aquilo que você esperava que acontecesse, não aconteceu. Algumas coisas que você sonhava que acontecesse, também não aconteceu. Então você chega no meio de semana, entrando no mês de maio já, meio frustrado, acabrunhado, triste e talvez até decepcionado. Mas a Bíblia diz o seguinte: e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido delas, estavam lavando as redes, diz a Bíblia. Pedro e seus companheiros, os pescadores, experimentaram, trabalharam a noite inteira e não tinham logrado êxito no seu trabalho e não tinham pegado nada, era uma escassez de peixe. E a gente sabe que naquela época o peixe era essencial, porque era a forma deles ganhar vida e de se alimentar. E a escassez é uma coisa que a gente ouve muito falar, muitas pessoas já têm passado por isso, nós mesmos temos passado com certeza. A ausência de algo que seja de extrema importância, ou uma situação de carência financeira também. É a ausência de alguma coisa de extrema importância, alguma coisa também ligada à área financeira, alguma coisa que está faltando e que está lesando a pessoa de ter uma vida mais alegre ou de suprir algumas situações na sua vida. Então isso se chama carência. Aquele dia, a gente olhando o texto, aparentemente já estava perdido, estavam lavando suas redes para deixar prontas possivelmente para a próxima pescaria. Mas acontece naquele dia, acontece algo diferente naquele dia. Acontece algo que não era uma coisa habitual. A Bíblia diz: e entrando num dos barcos, o que era de Simão, Jesus entra no barco, senta no barco e pede para que ele se afaste um pouco da terra. E a Bíblia diz que Jesus senta no barco e ele começa a ensinar do barco à multidão, tranquilamente. Jesus entra, Jesus aparece repentinamente na vida daqueles homens, ocupa um dos barcos deles e pede emprestado o barco, e eles não sabiam o que ia acontecer. Jesus continua naturalmente ensinando uma grande multidão que estava acompanhando. E eu quero dizer uma coisa para você bem interessante nesta noite: tudo que você emprestar, doar para a obra de Deus, ela tem retorno. Certas pessoas, às vezes nós investimos em tudo e muitas vezes a gente fecha a mão para a obra de Deus. A pessoa acaba fechando a mão.
eu vou dizer para você, tudo que você investir na obra, e a gente vai ver agora, neste texto aqui, que nós vamos ser grandemente beneficiados, porque me dá a impressão assim que o Senhor Deus, Ele não fica devendo absolutamente nada para ninguém, tá certo? Jesus usa o barco, e eu estava prestando atenção assim, como um púlpito, certo? Afasta e está ali pregando. Eu olhando o texto, eu não sei se Jesus demorou ou não. Jesus termina o culto. Pedro, quem sabe pensa, ele vai me pagar pelo aluguel do barco. Eu quero te dizer uma coisa para você nesta noite, para que a gente entenda: Deus não nos dá oferta e Deus também não nos dá dízimo, tá certo? Deus nos dá a sua palavra. Às vezes a gente fica esperando alguma coisa nesta área, Ele não recompensou em dinheiro, Ele não deu oferta para Pedro, mas Ele deu a palavra. A sua palavra faz acontecer, certo? Quero falar para você que está me ouvindo nesta noite, que aqueles que creem, quando Deus libera, quando Jesus libera uma palavra, esta palavra ela faz acontecer coisas que nós não imaginaríamos que ia acontecer. Então, quando o Senhor libera a sua palavra, faz a mulher estéril ser mãe de filhos. Quando o Senhor libera a sua palavra, Ele faz ressuscitar morto. Quando Jesus libera, quando Deus libera a sua palavra, Ele devolve um filho que está morto, como no caso do filho da viúva de Naim. Quando Ele libera a sua palavra, quando o Senhor fala, esta palavra tem vida, ela gera, ela faz acontecer. E o que nós estamos precisando nestes últimos dias é crer nisto, é acreditar nisto, e que nós precisamos nos envolver com Deus e acreditar na sua palavra, que quando Deus fala a sua palavra ela gera, ela faz acontecer coisas que nós não imaginaríamos. Quem sabe uma das pessoas que nós temos falado algumas vezes nesses últimos dias, que quem entendeu muito bem isto, foi o centurião de Cafarnaum. O centurião de Cafarnaum, entendendo quem era Jesus, e ele pede para que Jesus vá até a sua casa, porque ele tinha um criado que estava muito doente. Ele diz, quando ele chega perto, não quero entrar na parte teológica agora, mas eu estou falando diretamente sobre a palavra. Quando Jesus chega perto da sua casa, ele lhe diz o seguinte: libera, meu Deus, libera, Jesus, uma palavra, porque eu sei que quando o Senhor liberar a tua palavra, o que tem que acontecer, vai acontecer, o milagre vai acontecer, a bênção vai acontecer, porque Deus não joga a palavra fora. Tá certo? E Deus vela pela sua palavra para que ela se cumpra. Então, isso é muito interessante. Às vezes a gente fica esperando alguma coisa, não. Deus vai falar a palavra, é a palavra que gera vida. Nesta noite eu estou falando para você a palavra. Então, a gente olhando aqui o texto, quando termina o culto aqui, a gente acha que não vai acontecer mais nada. Disse amém e tal, vamos embora. O Senhor Jesus, ele prega, despede a multidão, e ele ele olha para Simão Pedro, ele tem uma palavra para Pedro. Terminou o culto, despede a multidão, dá seus ensinamentos, despede a multidão, e daqui a pouco ele olha para Simão, no barco de quem ele estava, e ele diz o seguinte: vai ao alto mar e lança as redes para pescar. Tá certo? Então, eu tentei entender esse versículo, pensando esse versículo, se fosse para mim, se fosse para você, eu quero dizer para você, e é para você, tá certo? E é para você que eu estou pregando nesta noite. Viver o que você está vivendo hoje, nos teus negócios, na tua empresa, na igreja, quero dizer para você que o Senhor disse o seguinte: vai e lança as redes em alto mar. E
A gente sabe, irmãos, que ninguém pescaria naquela situação. Naquela situação não haveria mais condições de pesca. É o famoso, o mar não está para peixe, mas ninguém consegue nada na situação que Pedro e João, eles já tinham encerrado, eles não tinham absolutamente mais expectativa nenhuma. E eu quero dizer para você nesta noite, se você perdeu, quem sabe, a expectativa que acontecesse alguma coisa para você, quem sabe neste dia ou nesta semana, eu quero dizer que há uma palavra, a palavra de Deus é viva e ela faz acontecer, ela faz com que as coisas estéreis, como eu estava dizendo agora há pouco, se gerem quando o Senhor libera a palavra, porque aquela mulher de Naim que estava andando já para enterrar o seu filho, tinha morrido, ela não esperava mais nada, só lhe restava chorar e enterrar o filho, mas naquele momento o Senhor Jesus aparece, cruza caminho com ela, manda parar aquele cortejo fúnebre, ele manda com a sua palavra parar e dá uma palavra para aquela mulher e diz: para de chorar. Quer dizer, o Senhor está dando uma ordem: para de chorar. Como parar de chorar se o meu filho está doente? Não, para de chorar. Ele toca no esquife e devolve o filho para aquela mulher. Então esta mulher, ela está andando para o caminho do cemitério, para o caminho que não tem mais expectativa, olhando o seu filho querido, mas daqui a pouco, por causa da palavra de Deus, ela dá um giro total e volta para sua casa agora, alegre, feliz e abençoada. O que eu quero dizer para você que está nos ouvindo nesta noite, você que está aqui conosco, e tem bastante gente, eu gosto de falar isto, está aqui conosco a Nizarete Nigolino, Mateus Nigolino, Celi Guzmão, que pede oração, Josué do Carmo, Valdeci de Souza, vocês que estão nos acompanhando nesta noite, muito obrigado. Um abraço para vocês. Então, o Pedro tomou uma decisão interessante. Ele podia ter duvidado da palavra de Deus. Isso a gente faz com muita frequência. Ele podia ter dito: não tem mais jeito. Ele podia ter argumentado, porque ele era um homem que tinha experiência. Ele tinha experiência naquilo que estava fazendo. E muitas vezes nós também, por causa da nossa experiência, a gente sufoca a palavra de Deus. A palavra de Deus diz uma coisa, mas nós, por causa de algumas experiências que nós já tivemos, nós tiramos ou abafamos a palavra de Deus. Mas Pedro diz o seguinte: Senhor, em cima da tua palavra, quer dizer, eu vou em cima dela, por causa da tua palavra eu vou fazer isso. Por mim eu não iria, mas porque o Senhor está dizendo, está falando, Pedro disse: por causa da tua palavra nós vamos ir. Então a gente tem que perder muitas vezes isso. Nós temos pensamentos da razão, do senso comum, e a gente muitas vezes entrega a situação muito fácil, e a gente não trabalha, não anda em cima da palavra de Deus. E eu quero dizer para você, nesta noite, neste texto muito lindo, um texto conhecido, né? Mas a gente muitas vezes tem abafado a palavra, tem agido em cima dos nossos pensamentos, agido em cima da razão, agindo em cima de experiências, e tem falhado neste quesito e não tem recebido aquilo que a gente gostaria de receber da parte de Deus. Aqui a gente está vendo o Pedro, ele tomando uma decisão muito interessante: em cima da tua palavra eu vou fazer isto. E eles foram pescar fora de horário, mas aonde o Senhor Jesus disse. Eu quero dizer uma outra coisa para vocês. Ele foi com o mesmo barco, com os mesmos companheiros, ele foi com a mesma rede, ele foi no mesmo lugar, só que agora ele estava com a palavra de Deus. Muitas vezes as pessoas querem mudar de cidade, mudar de casa, mudar disso, mudar de igreja, mudar de pastor. Gente, não faça isso. Acredite na palavra de Deus. Deus pode dar, e com certeza
certeza vai dar vitória para você aonde você está, desde que você acredite na palavra dele. Amém? Então eu quero deixar este texto com vocês nesta noite. Eles lograram êxito. A Bíblia diz que eles pegaram uma grande quantidade de peixe, quer dizer, aquilo que Deus dá é muito mais do que nós pensamos ou imaginamos. Às vezes a gente imagina uma coisa pequena, mas Deus tem coisas grandes para a gente, tem bênçãos grandes para a gente. Por isso eu quero dizer que a gente nua e cruamente tem que crer na palavra de Deus. Não tem esse negócio do mercado tá ruim, as coisas tá ruim. É em cima da palavra de Jesus que Pedro lançou a rede, e lançando a rede em cima da palavra de Jesus, deu um resultado tremendo, um resultado que abençoou as vidas deles, um resultado que impressionou eles. Tá certo, minha gente? Eles estão saindo aqui da escassez para a abundância, e eu tenho certeza que eu estou falando com muitas pessoas hoje que estão, quem sabe, vivendo um momento de escassez muito grande na parte financeira, na parte até de alimentação, ou inclusive nos relacionamentos. Mas eu quero dizer para você nesta noite, no nome do Senhor Jesus, esta é uma noite de nós crermos na palavra de Deus, acreditarmos na palavra de Deus. E o Senhor Jesus disse: lancem a rede. O Senhor está dando uma palavra, o Senhor está liberando a sua palavra, e a sua palavra, quando ela sai da sua boca, ela abençoa. Então, que Deus abençoe você com este texto desta noite. Eu quero dizer para você, no nome do Senhor Jesus, que está nos dando o prazer aí de nos acompanhar, pessoas que quem sabe já não falei o nome, não disse o nome. Eu estou trazendo uma palavra, mas é muito séria, de Deus para os nossos corações, dizer que a gente tem que crer na palavra. Pode ser que tudo diga o contrário, tudo diga ao contrário, certo? Mas eu quero dizer que o Senhor dá ordem, e quando Ele dá ordem, as coisas acontecem. Nós, neste momento, se tem mais alguém aí, Darwin, antes de eu encerrar, hoje nós estamos aqui com o nosso querido Darwin, também minha esposa, e tem muita gente que está... O Cilda da Silva, um abraço. Cilda, obrigado pela presença. A Elisandra Bueno está nos acompanhando também, um abração, Lisandra. E também a irmã Suzana Nigolino, que é minha cunhada, que Deus abençoe você. Cunhada, quase filha, né, que a gente ajudou a criar essa menina, que hoje já está grande, que já é avó. Obrigado pela companhia de vocês. E também a Giselda da Silva, um abração aí pela companhia. E muitos outros que a gente não consegue falar aqui. Tereza Almeida, muito obrigado pela presença de vocês. Mas agora, gente, agora chegou o momento de nós fazermos aquela corrente de oração do Brasil para Cristo. E educadamente eu quero convidar você para que a gente entre em oração. Nós não vamos estar na presença de um pedaço de pau, um pedaço de lata, um pedaço de pedra ou de um Deus imaginário, não. Nós vamos estar na presença do grande, todo-poderoso Senhor, que Ele libera uma palavra e a bênção vem sobre a tua vida. Então eu quero convidar vocês agora, educadamente, que a gente ore a Deus. No mínimo a gente fique de pé, convide as pessoas que estão dentro da sua casa, porque agora nós vamos fazer uma corrente e a bênção de Deus com certeza vai estar invadindo lares, casas, corações. Pessoas neste momento vão ser tocadas por Deus, pessoas neste momento vão ser curadas por Deus, pessoas neste momento vão ser alegradas pelo Espírito Santo, que eu também estou falando para pessoas tristes, decepcionadas, angustiadas, depressivas, e também pessoas que não têm mais nem razão de viver. Mas neste momento, no momento da oração, que eu chamo a atenção de você que está aí conosco, nós vamos fazer esta corrente. Você pode estar aqui em Santo Ângelo, mas eu sei que tem pessoas que estão lá do outro lado do Brasil, pessoas que estão em todas as partes deste país e deste estado, e neste momento, com certeza, se houver fé, os céus vai reagir neste momento e vai reagir imediatamente sobre a tua vida e sobre a tua casa. Entenda isto. Tenha reverência diante de Deus
Coloque-se diante do Senhor. Eu sei que você trabalhou, está um pouco friozinho, está chovendo. A gente às vezes está bem à vontade no nosso sofá, mais que merecido. Mas por minutos agora, vamos ficar na presença de Deus. E durante minutos agora, Deus pode encontrar você aonde você estiver. Eu tenho certeza nesta noite que pessoas vão ser curadas, pessoas vão ser tocadas, pessoas vão ser abençoadas nesta noite. Eu tenho certeza, eu creio neste Deus que eu estou pregando, eu creio que Ele é vivo e que Ele age, e que Ele age aqui, mas haja onde tiver um pinguinho de fé, mas um pontinho de fé, se tiver aí dentro da tua casa, Deus com certeza vai agir em favor da tua causa. Então nós vamos orar agora, nós vamos clamar a Deus agora. Vamos fazer a corrente agora do Brasil para Cristo. Nome simbólico, porque a corrente, porque a gente está unido um com o outro, no mesmo pensamento, em vários lugares, embora a gente não esteja com uma mão dada fisicamente, mas espiritualmente, mesmo quem sabe estando distante 500 quilômetros um do outro, mas estamos ligados pela fé. E pela fé neste momento, Senhor, eu entro na Tua presença. Eu entro na Tua presença e começo a clamar a Ti. E entendo eu que existem muitas pessoas que estão agora, quem sabe até de joelhos dobrados na sua casa, estão curvadas, estão de mão dada, crendo nesta oração, crendo que Deus vai entrar em ação agora, e que Deus vai reagir a este pedido. Os céus vai reagir como os céus reagiu quando Paulo e Silas estavam cantando e orando ali naquela prisão, no cárcere inferior. Mas quando eles cantaram, quando eles oraram a Ti, os céus reagiu imediatamente. E eu estou pedindo, meu Deus, nesta noite eu estou crendo que vai haver uma ação imediata dos céus. Esta dor que esta pessoa está sentindo, este problema que esta pessoa está sentindo, este problema que ela está sentindo no seu coração, este problema que ela está sentindo nas cartilagens, na pressão, nos olhos, Senhor, na circulação, este câncer que está aí também, ele vai sentir neste momento a reação dos céus, queimando todo o mal, destruindo todo o mal, destruindo tudo aquilo que está incomodando e tudo que está agindo nesta casa para destruição. Eu quero repreender o espírito de enfermidade, meu Deus, espíritos malignos, obra das trevas, obras imundas dos infernos que tem agido na vida destas pessoas. Agora, no poderoso nome de Jesus, eu repreendo todo o mal, porque o Senhor nos deu esta autoridade para que a gente orasse e repreendesse as enfermidades, repreendesse os demônios e também, meu Deus, abençoasse as pessoas. E é no Teu nome que eu estou repreendendo o mal desta casa, repreendendo a enfermidade desta casa. Meu Deus, esta casa que está desunida, haja paz, haja paz, haja paz, haja união. Eu abençoo assim, e a escassez seja suprida pelo poderoso nome de Jesus. Assim eu oro e abençoo a todos para a glória do nosso Senhor. Amém e amém. Que Deus abençoe cada um de vocês. Creiam na palavra, acreditem e que tenham um resto de semana muito abençoado. Muito obrigado pela companhia de vocês. Um abraço, Deus os abençoe.